Meu nome é Ana Carolina Santos, e antes de tudo desabar, eu era apenas mais uma médica legista tentando fazer a diferença no caótico sistema de saúde de São Paulo. Era madrugada de 15 de março de 2007, e a chuva martelava o teto do Instituto Médico Legal com uma intensidade que parecia anunciar tragédia. Doutora Ana, chegou mais um caso, disse Marcos, o técnico de plantão, empurrando uma maca pela porta do necrotério. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço, todos nós estávamos exaustos depois de 18 horas seguidas de trabalho. O corpo era de um homem jovem, vítima de um acidente na Marginal Tietê. Famílias desesperadas aguardavam no corredor há horas, e eu sabia que cada minuto de atraso significava mais sofrimento para elas. Vamos terminar isso logo, murmurei, ajustando as luvas cirúrgicas. O necrotério estava superlotado. Corpos empilhados em maçãs improvisadas, equipamentos antigos funcionando no limite, e um sistema de ventilação que havia falhado 3 vezes naquela semana. O cheiro químico dos preservativos estava mais forte que o normal, algo estava errado com a mistura dos gases. Marcos, você checou a calibragem do sistema de gases hoje? Perguntei, sentindo uma leve tontura. Checaram de manhã, doutora. Disse que estava tudo normal, respondeu, mas sua voz soava distante. Lembro-me de iniciar a autópsia, dos instrumentos frios em minhas mãos, do barulho da chuva que parecia ficar cada vez mais alto. Então, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se o mundo estivesse desacelerando. Minha visão começou a embaçar, minhas pernas fraquejaram. Marcos, algo está. Foram as últimas palavras que consegui pronunciar antes que tudo escurecesse. O que eu não sabia era que um vazamento de monóxido de carbono combinado com gases de formaldeído havia criado uma mistura tóxica letal. Meu corpo despencou no chão frio do necrotério, e por alguns minutos cruciantes, lutei entre a vida e a morte. Quando os paramédicos chegaram, meu pulso estava praticamente imperceptível, minha respiração quase inexistente. No caos da emergência, com o hospital superlotado e a pressão de liberar leitos, um erro administrativo catastrófico aconteceu, fui declarada morta. Mas eu não estava morta. Estava em coma profundo, presa em meu próprio corpo, lutando para voltar. 17 anos depois, janeiro de 2024. A reforma do antigo necrotério do IML começou numa segunda-feira ensolarada. Roberto Silva, engenheiro civil de 45 anos, estava supervisionando a demolição quando encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Chefe, tem uma sala aqui que não estava no projeto, gritou João, um dos operários, apontando para uma porta de metal enferrujada no subsolo. Roberto desceu as escadas estreitas, lanterna na mão. O ar estava pesado, com um cheiro químico antigo que grudava na garganta. A porta estava lacrada há décadas, com placas de advertência desbotadas. Provavelmente mais equipamentos antigos, murmurou, forçando a fechadura enferrujada. O que ele encontrou do outro lado o deixou paralisado. Uma câmara frigorífica antiga, ainda funcionando com um zumbido baixo e constante. E dentro dela, em uma maca de metal, havia uma mulher. Meu Deus do céu, sussurrou Roberto, a lanterna tremendo em suas mãos. A mulher estava perfeitamente preservada, como se tivesse sido colocada ali ontem. Pele pálida mas intacta, cabelos castanhos ainda brilhantes, vestindo um jaleco médico com uma identificação, doutora Ana Carolina Santos, legista. Roberto verificou o pulso dela com mãos trêmulas. Estava vivo. Fraco, mas estava vivo. João. Chama o SAMU agora. Agora, gritou, sua voz ecoando pelas paredes úmidas. Enquanto esperavam a ambulância, Roberto examinou os documentos espalhados pela sala. Relatórios de 2007, ordens de transferência nunca processadas, papelada esquecida que revelava uma falha administrativa monstruosa. A doutora Ana Carolina Santos havia sido oficialmente declarada morta em 15 de março de 2007. Mas por algum erro burocrático incompreensível, seu corpo nunca foi liberado para a família. Foi transferido para aquela câmara temporariamente e simplesmente, esquecido. Como isso é possível? Murmurou Roberto, folheando os documentos amarelados. Quando os paramédicos chegaram, encontraram sinais vitais estáveis, mas extremamente lentos. A temperatura corporal estava drasticamente baixa, o metabolismo funcionando em velocidade mínima, como se ela estivesse em hibernação. É impossível, disse Dr. Fernando Moraes, médico do SAMU. Ninguém sobrevive 17 anos em estado vegetativo sem cuidados médicos. Mas ali estava ela, viva, desafiando tudo que a medicina conhecia. Durante o transporte para o Hospital das Clínicas, os médicos perceberam algo ainda mais impressionante, seus olhos se moviam sob as pálpebras fechadas, como se estivesse sonhando.
ou lembrando. Hospital das Clínicas, 3 semanas depois. Voltar à consciência foi como emergir de um oceano profundo e escuro. Primeiro vieram os sons, bips de monitores, vozes distantes, o barulho constante do hospital. Depois, a dor. Uma dor surda que tomava conta de cada músculo do meu corpo. Abri os olhos lentamente. Tudo estava branco, brilhante demais. Uma enfermeira jovem estava verificando meus sinais vitais quando me viu acordada. Doutora. Ela acordou, gritou, correndo para fora do quarto. Tentei falar, mas minha garganta estava seca como lixa. Quando finalmente consegui emitir algum som, foi apenas um sussurro rouco. Que dia é hoje? Dr. Marcos Ribeiro, neurologista responsável pelo meu caso, entrou no quarto com uma expressão de incredulidade. Doutora Ana Carolina, meu nome é Dr. Ribeiro. Você está no Hospital das Clínicas. Preciso que fique calma, porque o que vou dizer pode ser difícil de aceitar. Difícil como? Consegui perguntar, sentindo medo crescer em meu peito. Você esteve em coma por 17 anos. Hoje é 8 de fevereiro de 2024. O mundo parou. 17 anos. As palavras ecoaram em minha mente como uma sentença de morte. Tentei me levantar, mas meus músculos não respondiam adequadamente. Minha família, onde está minha família? Perguntei, lágrimas começando a escorrer. O silêncio do Dr. Ribeiro me disse tudo. Meus pais haviam morrido acreditando que eu estava morta. Minha irmã Carolina havia se mudado para o exterior depois do meu funeral. Meu noivo, Rafael, havia se casado e tinha filhos. Durante as semanas seguintes, fisioterapeutas me ajudaram a reaprender movimentos básicos. Assistentes sociais me mostraram como o mundo havia mudado, smartphones, redes sociais, uma realidade completamente diferente da que eu conhecia. Mas a parte mais difícil foi confrontar a verdade sobre minha própria morte. Os registros mostravam que eu havia sido cremada em 2007. Havia até certidão de óbito. Como é possível estar viva se oficialmente não existo? Houve um erro gigantesco no sistema, explicou doutora Patrícia Alves, advogada especializada em direitos médicos. Seu caso vai mudar como hospitais lidam com declarações de morte no Brasil. Mas eu não queria ser um caso. Queria minha vida de volta. Foi quando conheci Helena, uma terapeuta de 40 anos que havia passado por uma experiência traumática similar. A vida que você tinha acabou, Ana. Mas isso não significa que sua nova vida não possa ser extraordinária, disse ela durante nossa primeira sessão. Ela estava certa. Era hora de reconstruir tudo do zero. 6 meses depois. Reconstruir uma identidade depois de 17 anos morta oficialmente é mais complicado do que qualquer drama médico que eu já havia enfrentado. Cada documento era uma batalha legal, cada tentativa de reintegração social um desafio emocional. Minha irmã Carolina voou de Lisboa assim que soube da notícia. O reencontro foi devastador e maravilhoso ao mesmo tempo. Ela estava com 45 anos agora, com filhos que eu nunca conheci, uma vida inteira construída sobre o luto da minha suposta morte. Eu visitei seu túmulo todo domingo por 5 anos, disse ela, chorando em meus braços. Conversei com você, contei sobre minha vida, pedi conselhos, e você estava viva o tempo todo. Rafael, meu antigo noivo, veio me visitar uma vez. Foi constrangedor e doloroso. Ele estava diferente do mais velho, obviamente, com rugas ao redor dos olhos e cabelos grisalhos. Trouxe fotos da família que construiu, falou sobre a carreira que desenvolveu, sobre como minha morte o havia mudado. Eu te amei, Ana. E parte de mim sempre vai te amar. Mas eu vivi uma vida inteira sem você, disse ele, segurando minha mão pela última vez. Eu entendi. E o perdoei. O mais surpreendente foi descobrir que minha pesquisa sobre toxicologia forense, que eu estava desenvolvendo em 2007, havia se tornado fundamental para a medicina legal moderna. Um jovem médico legista, Dr. Gabriel Santos, sem parentesco, havia continuado meu trabalho e revolucionado protocolos de segurança em necrotérios por todo o país. Doutora Ana, a senhora é uma lenda na nossa área, disse ele durante nossa primeira reunião. Seu caso mudou tudo. Nenhum necrotério no Brasil funciona hoje como funcionava em 2007. Foi Gabriel quem me ofereceu uma nova chance. Que tal voltarmos a salvar vidas? Mas desta vez, você pode ajudar a treinar a nova geração de legistas. Nunca mais ninguém vai passar pelo que você passou. Aceitei sem hesitar. Hoje, trabalho como consultor em segurança hospitalar e palestrante sobre protocolos de emergência médica.
Minha experiência única, ser a única pessoa no mundo que morreu por 17 anos e voltou para contar a história, me deu uma perspectiva sobre vida e morte que nenhum livro de medicina poderia ensinar. Voltei a morar em São Paulo, em um apartamento pequeno mas aconchegante no bairro de Vila Madalena. Tenho uma nova rotina, novos amigos, uma nova chance de viver. Às vezes, acordo de madrugada lembrando do frio daquela câmara frigorífica, do limbo entre vida e morte onde passei tanto tempo. Mas então lembro que cada dia agora é um presente que nunca deveria ter recebido. Meu nome é Ana Carolina Santos. Morri em 2007 e renasci em 2024. E esta é apenas o começo da minha segunda vida.